Bem, eu sou José Olinda Braga. As pessoas me chamam de Olinda, porque no meu tempo lá no Crato todo mundo era José, para diferenciar Olinda, que é o nome da minha família, igual a cidade lá de Pernambuco. Eu sou professor do Departamento de Psicologia, psicólogo e assistente social, mas eu terminei fazendo serviço social e tive a honra de ter como professora esta senhora aqui, que é uma referência intelectual e muito querida de todos nós no Ceará e no Brasil, pelo que eu estou percebendo. Então, através dela, eu cumprimento a todos e todas, e depois eu sou vinculado ao Departamento de Filosofia da pós, na graduação na Psicologia e após na Filosofia. E, portanto, o meu lugar de fala, eu detesto, assim, ficou meio desgastado essa expressão, mas de onde expresso o que vou expressar é a partir da psicologia, e quando estou no meio de filósofos e filósofas, eu sempre peço venha, porque estou chegando meio enxerido, não sei se conhecem vocês aqui, todos conhecem essa palavra, peço venha, peço que abram alas para eu entrar um pouco sobre isso. Então, indo diretamente ao assunto, para dar tempo, logo por volta do final dos anos 50 e início dos 60, e daí floresceu de uma forma muito intensa a chegada ao Brasil de vários instrumentos psicoterápicos utilizados por psicólogos e psicólogas para intervir no sofrimento, em prol, né, do desenvolvimento, do crescimento, e muito inspiradas essas abordagens no movimento humanista americano. Tem várias características, infelizmente assim, o tempo é muito pequeno, para justamente fazer o link com a questão da filosofia. Mas, muito sinteticamente, e estou pegando apenas uma delas, que é a gestalterapia do Fritz Perls, poderia ser abordagem centrada na pessoa do Rogers, a logoterapia do Viktor Frankl, são vários instrumentos teóricos e metodológicos que são usados na psicologia na dimensão clínica. O meu parâmetro aqui dessa reflexão é a gestalterapia, e que traz como característica a necessidade de que possibilitemos no processo psicoterápico o advento de um estado constante, um contínuo de awareness, que traduzido, infelizmente, mesmo para os textos em português fica de difícil tradução, mas seria a consciência da consciência do que estou vivendo, o saber do vivido. Nós experimentamos, o Merleau-Ponty nos ajuda muito nisso, no primeiro momento, a percepção de mundo de uma forma mais ingênua, mais indireta, e seria equivalente a um saber desse experimentado ingênuo de que fala Merleau-Ponty. E, portanto, essa psicoterapia tem como objetivo central possibilitar, criar condições de possibilidades para que, no trabalho cliente e terapeuta, as pessoas consigam uma leitura de si, o que, em consequência, levará a uma leitura de mundo, tanto mais profícua, a ponto de que elas possam, diante de horizontes de possibilidades, fazer escolhas. E que essas escolhas, evidentemente, impliquem não apenas a responsabilização por si, mas pelo próprio protagonismo da vida, das relações humanas. Isso já é a cara do Sartre, né? O Sartre analisa esse sentido todo. E o que acontece é que essas psicoterapias, e aí o link que é feito, essa aproximação, todas elas foram constituídas de um modo muito experimental, a ponto, por exemplo, de que um dia um aluno do Roger, ele diz isso em um artigo, chegou para ele e disse: professor, você já viu que isso que você utiliza, as reflexões que você faz, o modo como você facilita a vida das pessoas, isso seria uma abordagem psicoterápica? Ele já é. Então, foram instrumentos extremamente poderosos e valiosos hoje para nós, que somos psicólogos, que, no entanto, não foram constituídos a partir de uma crítica, de uma epistemológica, a partir de uma metodologia, de uma racionalidade científica, de algo mais assim. E por conta, justamente, da falta desses elementos tão exigíveis para o mundo acadêmico, as pessoas que herdaram essas abordagens se sentiram na necessidade, na obrigatoriedade, acho que até ética, de buscar
metodologias e epistemologias. E onde se encontra isso, senão que na filosofia, né? Daí houve, de uma certa forma, essa necessidade do diálogo com as filosofias para que pudéssemos compartilhar e reproduzir essas abordagens agora com um lastro filosófico, etc. Então, isso por um lado. Por outro lado, eu dizia antes o que vou dizer, generalizando, mas eu vou personificar. Como psicólogo, eu sou um filósofo frustrado. Frustrado no sentido de que eu gostaria mesmo de ter começado com a filosofia e continuado nela. Eu fiz outro caminho que foi possível, mas também não me arrependo muito dele, não. Só depois de velho, olhando para trás, é que eu acho que teria sido menos frustrante. Então, meu caminho é da psicologia para a filosofia. E a filosofia, então, agora fazendo o link com o pensamento de Sartre, e aqui estou tomando como objeto a obra O Ser e o Nada, que trata da questão da consciência, que já é uma consciência elaborada pela fenomenologia do Husserl, do Edmund Husserl, que traz uma ideia de consciência como intencionalidade, não é mais a partir dele, na verdade, a partir de Brentano, de quem ele herdou essa ideia de consciência como intencionalidade, é fundamental para pensarmos a consciência na gestalterapia. E, então, a consciência deixa de ser, do ponto de vista histórico, que se pensou, um predicativo egocêntrico, algo que aqui sozinho eu diga alguma coisa sobre algo, a partir da minha percepção de mundo e da minha leitura de mundo, mas a consciência agora ela está intimamente, a partir de Husserl, ela está intimamente ligada a um objeto do outro lado, a um movimento noético que sai de mim, através da minha percepção, do meu corpo, que dá conta do mundo, mas o mundo também interfere em mim, e essa junção, esse momento de encontro noético, noemático, o Husserl usa essas duas expressões latinas, para dizer que a consciência é esse encontro do que há de subjetivo em mim, que sempre contamina o objetivo das coisas, e a objetividade das coisas que sempre contaminam minha subjetividade, de modo que não há como as coisas existirem, senão que em função de um sujeito que as percebe, que as capta. E tudo isso, resumidamente, para quem está correndo no tempo, é a ideia de consciência intencional, da intencionalidade. O Sartre, evidentemente, herda 100% essa ideia no Ser e o Nada, para trazer a ideia de consciência. E, por outro lado, na psicologia, a gestalterapia justamente pretende nos trazer para esse momento de um saber do vivido, ter consciência disso que se passa comigo. Uma coisa é que os outros animais sabem um monte de coisa, mas não sabem que sabem. E nós sabemos que sabemos. É essa distinção que o Peirce chama de awareness, essa palavra de muito difícil tradução. Então, trazer a filosofia do Sartre e, num segundo momento, com a sua ideia de liberdade, como esse está diante de um horizonte de possibilidades e ser condenado a fazer escolhas diante desse horizonte de possibilidades, ainda quando não escolhemos, né, está condenado a fazer essa escolha, e que implica necessariamente o reconhecimento de que há uma resistência. Nós somos condicionados, sim, mas não somos determinados, e isso me lembra muito também o Paulo Freire. Fomos condicionados a muitas coisas, as mulheres a casa, os homens a serem heterossexuais como duas coisas, ou mais do que as mulheres, né? Parece que os homens tinham mais a obrigação ética de ser heterossexual do que as mulheres, pelo menos foi assim na minha geração, não sei se isso continua ainda. Mas, sim, somos condicionados a isso, mas não somos determinados. Nós podemos fazer um contraponto a esse condicionamento e determinar outras coisas. Então, é uma ideia de consciência trazida por Sartre no seu pensamento, e uma ideia de consciência que ele também traz, com toda a herança fenomenológica russeliana, que não poderia deixar de ser dita, apesar do Sartre ter sido um parricida relativamente a Husserl, mais do que os outros. Merleau-Ponty foi um filho querido e amado, porque respeitou o pai até o fim. O Sartre não deu um chute no Husserl, alguns chutes muito interessantes. Então, toda essa reflexão, evidentemente, não há tempo para entrar em detalhes,
Mas o mais importante que eu penso que seja nessa comunicação é dizer que nós da psicologia, que temos como instrumento psicoterápico para mitigar o sofrimento, que tem como objetivo mitigar o sofrimento humano, o grande objetivo é trazer o máximo possível tudo isso que é vivido no nosso cotidiano para uma consciência do vivido, e a filosofia, sobretudo sartreana, e agora, desde que conversei com a professora, o pensamento do Foucault, quando nos presenteia com a ideia, e isso já trazido também dos gregos, né, que é o cuidado de si. Não há como sermos convidados ou constrangidos ao cuidado de nós mesmos se nós não sabemos do que cuidamos e quem cuidamos. Então, eu acho que aí perpassa um link, não é? É claro que quem conhece a psicanálise, creio que todos nós, há vários modos de se saber, inclusive o não saber é um modo de saber, né? O saber das pulsões inconscientes também é um modo de saber de si. Mas aqui na gestalterapia está falando do saber que se sabe mesmo, de um sujeito que conhece, ou pelo menos que permeia com mais clareza, que palpa com mais objetividade os acontecimentos da vida. Então, quando nós, psicólogos, temos uma sedução por produzir possibilidades de que as pessoas conheçam-se a si mesmas. Mas eu penso que essa inversão de que primeiro eu preciso cuidar de mim para que haja condição para que eu saiba de mim, me parece que seja fundamental. Então, o cuidado de si, já está tempo 3 minutos. Então, os 3 minutos é para dizer o quanto é honroso para mim. Eu tinha um monte de coisa mais a falar, evidentemente. No mesmo momento quando eu pensei de falar, será 1 hora. 1 hora passou para meia hora, 20 minutos e 15. E para quem fala assim, por associação livre, como eu faço, é uma tortura. Então, eu vou aproveitar os últimos momentos só para dizer o quanto é honroso estar em meio de filósofos e de filósofas, e enquanto me sinto acariciado em poder ser ouvido a partir de falar de coisas da psicologia. Então, muito obrigado.